dos alimentos, a rotulagem nutricional, os aditivos alimentares e os alimentos ultraprocessados. E comigo está a Júlia Beatriz, a Rafaela, a Beatriz, a Gabriela Mori e a Catarina. E juntas buscamos um pouco mais de aprendizado sobre estes assuntos. E você, quer saber um pouco mais do cotidiano que muitas vezes deixamos passar? E se você tem dúvida e quer saber um pouquinho mais sobre o que você está consumindo, vem com a gente. Roda a vinheta! Informando Nutris. Episódio 1. Coisas do cotidiano que passam despercebidas. A química dos alimentos é um campo que estuda o processamento dos alimentos e as interações de todos os componentes biológicos e não biológicos. Enfatiza conceitos químicos que são necessários para definir as relações existentes entre a composição química e as propriedades funcionais, nutricionais e organolépticas, que são aquelas que podem ser percebidas pelos nossos sentidos, como olfato, visão, paladar e tato dos alimentos, além de estudar o comportamento e as transformações dos componentes dos alimentos durante os processos que passam. Atualmente, mais alimentos industrializados estão sendo consumidos. Muitos destes têm baixos valores nutritivos, o que a longo prazo podem trazer problemas à saúde, como alergias e intolerâncias. Assim, conhecer a química dos alimentos pode nos ajudar com uma dieta mais saudável, selecionando alimentos e evitando riscos à saúde. E para sabermos um pouco mais desses assuntos, entrevistamos o professor André, que é formado em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Ensino de Química pela Faculdade Oswaldo Cruz e em Química Orgânica e Meio Ambiente pela Universidade Cruzeiro do Sul. Pro, qual a importância de saber a composição química dos alimentos? É importante conhecer os alimentos, sabendo a necessidade que a gente tem de cada nutriente. Então, você precisa saber a composição química dos alimentos para saber qual tipo de alimento que você mais precisa, em qual deles você vai obter o nutriente que você precisa. Então, é importante saber o básico quanto disso. Sim. E quais são os elementos que constituem basicamente os alimentos? Olha, falando em elemento, como eu sou químico, eu vou para a parte dos elementos químicos, né? Então, como os alimentos são orgânicos, os elementos que compõem os alimentos por serem orgânicos são elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. É que eu já vou numa visão mais macro das biomoléculas, só que aí você vai perguntar isso em sequência. Mas, em geral, elementos químicos mesmo é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Como os elementos que estão presentes nos alimentos se dividem em grupos que definem suas funções específicas e quais são esses grupos? Então, é exatamente como eu falei antes. Quando eu falei dos elementos químicos, eu falei do carbono, do oxigênio, do hidrogênio, do nitrogênio. E aí eles se dividem porque, dependendo de como eles se encaixam nas moléculas, eles formam um grupo específico de moléculas. Então, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, que são os lipídios. Então, se você olhar um carboidrato ele vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí vai ter funções químicas que na química orgânica a gente estuda como função. Tem a carboxila, carbonila, a hidroxila, então tem função cetona, função aldeído, junto com a função álcool. As proteínas têm amina, tem ácido, então juntos eles formam os aminoácidos. Então, conhecendo quimicamente essas moléculas, você encontra esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, só que dividido de formas diferentes por grupos, e esses grupos formam moléculas com características totalmente diferentes. Então, você tem as proteínas, que tem uma função mais estrutural nos seres vivos, né, nos animais, na verdade, uma função mais estrutural. Você tem os carboidratos, que para os animais, em geral, são fontes de energia. Você tem as gorduras, que é a nossa reserva energética, que desempenha um papel importante também como isolante térmico do nosso corpo, do corpo de todos os animais. Então eles se dividem mais ou menos dessa forma. E de todos os elementos químicos presentes nos alimentos, quais em excesso podem ser prejudiciais? Olha, na visão de um químico, tudo que é em excesso pode ser problemático. Então, na verdade, assim, se a gente olha, por exemplo, os carboidratos têm uma função energética no nosso organismo. Então, para você desempenhar as funções que seu corpo desempenha naturalmente, mais as funções além, então nós se movimentar, praticar algum esporte, você precisa consumir carboidrato para você ter energia. Se você consome mais, em excesso, você consome mais do que você gasta, você tem uma sobra. E essa sobra vai ser acabando sendo convertida em
gordura e o nosso corpo reserva. E isso fica depositado no seu tecido adiposo, para você engorda. Então, em excesso, na verdade, tudo acaba sendo prejudicial. Então a gente brinca que a diferença entre remédio e droga, geralmente é a dose. Então quando a gente fica doente, que a gente toma um remédio, tem uma dose certa de se tomar, aquilo além daquilo vai ser considerado uma droga, vai fazer mal. E o alimento também é assim. O alimento ele tem uma quantidade certa que você deve consumir, uma quantidade de nutrientes, tipos de alimentos. Então, tudo em excesso pode ser ruim. Isso sem contar que hoje a gente tem uma disponibilidade de alimentos que não são naturais, né? Não é aquele alimento que você viu da terra, que você tirou do animal. A gente tem uma quantidade de alimentos industrializados, que a gente chama de ultraprocessados, muito grande. E além dos nutrientes que esses alimentos têm, eles têm uma quantidade de ingredientes a mais para manter tempo de conservação, aparência, muito grande. Então tudo acaba sendo excesso. Então tudo que é excesso, na minha visão, tudo que é excesso pode ser prejudicial. Você sabe a importância da rotulagem nutricional? A rotulagem nutricional é um item obrigatório a todos os alimentos que foram produzidos e embalados na ausência do consumidor. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é o órgão responsável pela regulamentação da rotulagem nutricional e visa a qualidade do produto e a saúde dos consumidores. A Anvisa torna obrigatório alguns itens como lote, data de validade, lista de ingredientes e ainda mais coisas para que informe mais sobre o produto para o nosso consumidor. Nós, do Informando Nutris, conseguimos uma entrevista com a profissional Eliana Moura, que vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. A entrevista é com a profissional Eliana Moura, que fez a graduação de nutrição na Universidade Mogi das Cruzes, a pós-graduação em obesidade e emagrecimento na Universidade Gama Filho e a pós-graduação em gastronomia na FAMESP. Eu queria saber se você acha que é importante a rotulagem dos alimentos para os consumidores, né? O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza. A embalagem, ela tem alguns itens obrigatórios e que devem ser instruídos ao consumidor para fazer essa consulta, né? Então, desses itens obrigatórios, o que consta lá? A relação de ingredientes, o valor energético, os nutrientes que compõem aquela preparação, qual é o tamanho da porção, né? E se tem algum tipo de substância alergênica que a pessoa possa consumir e ela tem algum processo alérgico em relação a isso. Então é fundamental a embalagem, né, de um alimento que é produzido industrialmente para que o consumidor tenha todas essas informações. E essas informações são muito sérias, porque quem faz o controle da liberação, da comercialização de um produto é a vigilância sanitária, é a Anvisa. Eles têm algumas divisões de controle, como controle de medicação, controle de alimentos também, e que é tudo fiscalizado. Então é extremamente sério a embalagem de um alimento. Legal, então. E você tem alguma dica, assim, para quem não entende? Porque, assim, você que fez faculdade, é normal você ler, saber o que está escrito, mas para uma pessoa leiga, você tem alguma dica que ela devia prestar mais atenção? Tanto assim, por exemplo, para alguém que tem alguma intolerância, prestar atenção nos alimentos que tem ali ou alguma outra coisa? Houve recentemente uma pesquisa pública onde muitos puderam estar participando dessa pesquisa e identificar quais as maiores dificuldades na compra de um alimento que esteja embalado, né, com as orientações que estão presentes ali. E existe já uma proposta de mudança em toda essa legislação. Isso deve estar entrando em vigor já agora em 2022, por conta de que o consumidor, na grande maioria deles, não é uma pessoa técnica, ou técnica de nutrição, ou nutricionista, ou engenheiro de alimentos, que tem esse hábito de ler uma embalagem. Então foi ouvido
recomendo é que a pessoa que tem algum problema de saúde, algum controle em relação a algum nutriente, que ela faça a leitura dessa embalagem, porque todas as informações estão presentes, dos macronutrientes, dos produtos alergênicos, da composição de um modo geral, tá ali. E tudo que está dentro de uma embalagem não significa que tudo que está lá dentro é uma única porção. Às vezes um alimento embalado tem dentro da embalagem mais do que uma porção. 2, 3, 5, 10 porções. E a pessoa distraidamente às vezes come a embalagem inteira e está consumindo muito mais do que deveria individualmente. Que ela acha, né? Exatamente. Ela olha ali e ela fala, não, é só um pouquinho de carboidrato, porque ela vai em porção, né? Não identifica o que é realmente uma porção. Uma porção num pacote de biscoito, por exemplo, às vezes são 3 unidades, 4 unidades daquele biscoito, e não o pacote inteiro. Então isso para o leigo deveria ser um pouco mais informado. E se algum consumidor quiser saber mais sobre os produtos, o que é usado para ser feito, né, aquele alimento, ele pode descobrir como? Tem na embalagem? Nas embalagens tem os ingredientes que compõem o produto, o valor energético, a quantidade de cada nutriente por porção, né? Agora, caso o consumidor queira mais detalhes daquele produto, as empresas obrigatoriamente têm que também deixar disponível na embalagem um telefone, para informação, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o próprio site. Normalmente as empresas têm esse meio de comunicação para o consumidor. E o consumidor tem direito, né? Tem direito de ligar e obter mais detalhes de informação, se ele tiver necessidade sim. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Bea e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os alimentos industrializados, sobre os processados, ultraprocessados, tá? Falar a diferença entre eles também para vocês. Então, primeiramente eu queria começar dizendo que todo mundo já sabe desse assunto, já é um assunto que todo mundo conhece, todo mundo já tá a par dele, né? Todo mundo já sabe que eles fazem mal para nossa saúde e tudo mais, mas também não é especificamente sobre isso que eu vim falar com vocês. Eu vim trazer coisas novas, curiosidades novas, né? Pra gente deixar esse assunto um pouquinho mais interessante para todo mundo. Então, primeiramente, né, vou dar o conceito para vocês de alimento processado, ultraprocessado, falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então a gente começa com os alimentos in natura, que são os alimentos sem nada, sem aditivos, sem conservantes, são os alimentos na sua forma orgânica, na sua forma natural. Depois tem os alimentos que são minimamente processados, que continuam sendo alimentos in natura, só que eles mudam de forma física, como por exemplo os grãos secos, tá? Eles continuam sendo grãos normais, sem mudança nenhuma na sua composição alimentar, eles só mudaram de os grãos naturais para os grãos secos. A gente também tem a pasteurização, a gente tem os congelamentos, então são alimentos que continuam in natura, só vão mudando de forma física, tá bom? Depois a gente tem os alimentos processados, aí eles começam a ter uma adição maior de alimentos, que são como as bolachas, são os refrigerantes, os salgadinhos, que tem uma adição em excesso de açúcares, de sódio, de gorduras, tá? Que começa já a prejudicar a nossa saúde por essa quantidade muito grande que é adicionada na composição, na fórmula alimentar desse alimento. Depois a gente tem os alimentos realmente ultraprocessados, que tem pouquíssima ou nenhuma parte de sua fórmula natural na sua composição. Que é o que? Eles não têm quase nada do seu alimento in natura. São fórmulas inteiramente químicas criadas pela indústria. Tá bom? E é exatamente por isso, por essa adição de coisas químicas nesse alimento, sendo ele
inteiro formado disso que causa os problemas de saúde que a gente acaba tendo, né, por conta dos aditivos, dos aromatizantes, dos conservantes, principalmente para esses alimentos durarem mais, para esses alimentos servirem mais para o nosso apetite, para o nosso paladar. E a gente realmente não se atenta a isso porque a gente está preocupado em consumir, a gente está preocupado em sentir o sabor, o aroma desse alimento, em comprar, em aderir esse estilo de alimentação. Então a gente não se atenta aos riscos que a gente pode ter, as doenças e tudo mais, porque é isso que a indústria quer. Ela quer que a gente consuma mais, ela quer que a gente crie essa ideia na nossa cabeça de que o alimento em natura é muito menos saudável, tem menos nutrientes, tem menos coisas que um alimento feito por uma indústria. Então, como eu disse, isso são coisas que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que fazem mal para a nossa saúde, todo mundo já sabe dessas diferenças, e é por isso que eu vim aqui trazer para vocês uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com a professora Daisy, da ETEC Mandaki, e nessa entrevista que eu fiz com ela, eu conversei sobre o consumo inconsciente desses alimentos, principalmente em crianças e mulheres grávidas. Por quê? Porque são pessoas que têm esse risco maior de ter algum problema, alguma doença alimentar, por causa do consumo inconsciente desses alimentos. Então, são coisas que as pessoas ainda não se ligaram muito sobre o consumo excessivo e inconsciente nisso, nas mulheres gestantes, nas crianças, por estarem em sua formação, nas gestantes, por estarem gerando vidas, por estarem em um processo de metabolismo mais intenso. Então, eu conversei sobre isso com ela para trazer essa curiosidade para vocês, para saber quais os riscos, como funciona em cada corpo diferente. Então, eu espero de coração que todos vocês gostem e pode soltar a entrevista. A entrevista agora será com a professora Daisy, que é técnica em nutrição e dietética pela ETEC Carlos de Campos, nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em nutrição e cardiologia hospitalar pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com especialização em nutrição clínica pela Asbram, mestre em ciências pela Unifesp e docente da ETEC Mandaki e do Centro Universitário São Camilo. Falando que a gente já sabe como são feitos, né, os alimentos ultraprocessados e tudo mais, e que a gente precisa comer eles com moderação, mas eu queria saber o que tem de fato na composição desses alimentos que fazem eles ser prejudiciais para a nossa saúde. Bem, na verdade, vocês devem ter já estudado um pouquinho sobre isso na aula de DH, quando nós falamos sobre o guia alimentar, e enfatizamos a necessidade da priorização pelos alimentos in natura ou menos processados possível, né? Sim. Por quê? Porque, na verdade, a indústria ela acaba acrescentando alguns ingredientes ao alimento durante a fabricação do produto, né, respectivo, podem sim, dependendo da quantidade que a pessoa está ingerindo ou dependendo da frequência de consumo, afetar a nossa saúde, né? Então, a gente pode até destacar alguns desses ingredientes, como, por exemplo, os aditivos, né, que vocês também já ouviram a respeito nas aulas aqui durante o curso, né? Então, os aditivos, dentre eles, a gente pode citar os conservantes, aromatizantes, corantes, né? Que acabam, dependendo, como eu falei, da quantidade, né? Podem aí afetar a nossa saúde, né? E também não podemos deixar de falar sobre a quantidade de sal ou sódio que alguns alimentos têm e da qualidade da gordura que também alguns produtos acabam tendo, né? Que são produtos que têm aí uma alta concentração de gordura trans, por exemplo, né? Que vocês também sabem, é uma gordura nociva, né? Se ingerida em quantidades elevadas, né? Então, a ideia é a gente evitar ao máximo aí, né, o consumo da gordura trans, mas, né, se for consumir, tem aí uma limitação com relação à quantidade. Então, esses ingredientes acabam, muitas vezes, aumentando o tempo
né, de vida útil aí do produto, ou seja, o que a gente chama de tempo de prateleira, né? Mas, né, em contrapartida, acaba, né, sendo prejudicial se o consumo for um consumo frequente. E a gente sabe que tem muitas pessoas que realmente não cuidam da alimentação, né? Não se preocupam de maneira nenhuma com isso. Então, por conta disso, acaba tendo um consumo maior desses alimentos industrializados, ultraprocessados. E eu queria saber se isso pode causar alguma deficiência, algum déficit, alguma doença no nosso organismo por causa desse consumo inconsciente. Pode, né? Na verdade, o consumo inconsciente, dependendo do tipo de produto industrializado, mesmo que não seja um ultraprocessado, ele pode sim ocasionar o aparecimento de algumas doenças, né? Então, dentre as doenças que nós observamos nos estudos, nas evidências, nós temos aí já estudos antigos, né? Que revelam essa afirmação, né? As doenças cardiovasculares, né? A hipertensão arterial, né? Poderia ser citada aqui como uma doença cardiovascular, as dislipidemias, que seria aí o aumento das lipoproteínas no sangue, principalmente caracterizada aí pelo aumento do LDL, ou o aumento do TG, né? Do triglicerídeo ou triacilglicerol. A gente tem também, que eu acho que merece um destaque, que comentar sobre a obesidade, né? Então, o balanço energético pode ser um balanço energético positivo, dependendo, mais uma vez eu vou falar a mesma coisa, dependendo da frequência de consumo e do tipo de alimento que a pessoa esteja ingerindo, né? Então, ela pode sim evoluir com quadro de obesidade. E dependendo da gravidade dessa obesidade, existe o risco até do aparecimento das comorbidades, né? Então, nós sabemos que uma obesidade mais grave está diretamente relacionada com o aparecimento das doenças cardiovasculares, né? Principalmente aquele indivíduo obeso que tem um acúmulo de gordura na cavidade abdominal, que a gente denomina de gordura visceral, né? Tem também a relação da obesidade com a hipertensão, né? Então, quanto maior o peso, maior o risco aí, né, de hipertensão. A gente sabe que quando a pessoa reduz o peso, ela tem uma melhora na pressão arterial, tá? A gente também pode relacionar com alguns tipos de câncer, né? Então, a gente tem alguns estudos também já antigos que relacionam a quantidade, a qualidade da gordura, né, com o aparecimento de câncer, o baixo consumo de fibras, né, também pode estar relacionado com o aparecimento de câncer, ou até mesmo aí o consumo excessivo de produtos industrializados, que aumenta aí o consumo dos aditivos, né? Então, a gente tem alguns estudos falando. É claro que para o indivíduo evoluir com um quadro de câncer, com uma doença, câncer, há necessidade também de uma predisposição. Não obrigatoriamente a pessoa, né, vai ter como fator de risco somente a alimentação, né? Então, a gente tem outros fatores de risco associados, mas acaba a alimentação, a qualidade da alimentação acaba sendo um fator de risco bem, bem relevante nesse sentido, tá bem? Casos de mulheres grávidas, assim, colocando uma suposição que essa mulher tenha uma doença gerada por um alto consumo desses alimentos. Esse tipo de alimentação influencia na nutrição do bebê e na formação dele? A nutrição materna, gente, ela está diretamente relacionada com a saúde do feto, né? Então, nós vamos ter que levar em consideração aqui várias coisas, dentre elas, o peso pré-gestacional, né? Então, quando essa mulher engravidou, né? Como é que ela estava com relação ao seu estado nutricional? Então, se ela estava eutrófica, se ela já tinha um quadro de sobrepeso e obesidade, e se ela estava com baixo peso, né? Então, isso é um fator que para nós acaba sendo bem importante.
porque está diretamente relacionado com ganho de peso, né? Quantos quilos essa pessoa deve, né, ou pode ganhar durante essa gestação. Então, isso é importante. Por quê? Né? Caso a mulher não tenha uma adequada alimentação, independente dela consumir uma quantidade excessiva de produtos industrializados ou não, né? Se ela não tem aí uma dieta com uma quantidade adequada de calorias, macronutrientes e micronutrientes, isso pode afetar, né, a saúde fetal. Então, pensando em balanço energético, se ela não consumir calorias em quantidades adequadas, a princípio, o organismo materno, ele vai ser um reservatório de energia, né? Então, obviamente, se houver falta de energia, de glicose no sangue, haverá mobilização das reservas corporais dessa mulher, dessa gestante, para passar energia para o feto, né? Mas, assim, preferencialmente, o substrato que o feto vai estar utilizando é a glicose, tá bom? De qualquer maneira, né? Existe a possibilidade aí de obtenção de energia a partir da neoglicogênese, né? Como vocês já estudaram aí nas aulas de DH, de planejamento alimentar, né? Então, assim, se houver uma redução de glicose fetal, quem vai acabar aí sofrendo as consequências vai ser o feto, né? A gente vai ter aí a possibilidade desse feto não apresentar um ganho de peso adequado, né? Então, existe uma maior possibilidade de um bebê, né, de baixo peso, tá bom? Outro fator que também pode afetar, né, esse desenvolvimento fetal seria a oferta da proteína, né? Então, para crescimento fetal, não é só energia, a gente precisa também de outros substratos, dentre eles a proteína, né? Acaba tendo um papel relevante aí no crescimento fetal. Se faltar proteína na dieta da mulher grávida, o organismo materno começa a usar a reserva dela, né? Ou seja, começa a mobilizar a reserva proteica dela para que o feto receba esses aminoácidos, né? Então, a gente tem um risco aí dessa gestante começar a desenvolver, né, um processo aí de depressão ou desnutrição proteica, né? Então, é importante que a quantidade de proteína da dieta da gestante esteja adequada. E, nesse caso, tem que ser uma dieta hiperproteica, né? Ela tem que ingerir uma quantidade maior de proteína a partir do segundo trimestre da gestação, tá? Principalmente. E com relação aos micronutrientes, né, também acho importante destacar alguns, né, dentre eles o ferro, né, para mim acaba sendo um dos mais relevantes. Se faltar ferro para o feto, né, na verdade, se faltar ferro para o organismo materno, essa mulher ela vai evoluir com quadro de anemia por deficiência de ferro. E a gente sabe que a hemoglobina ela é responsável aí pela condução do oxigênio, né, dos gases no nosso sangue. Então, se faltar ferro, vai faltar hemoglobina e vai faltar oxigênio para o feto. Se faltar oxigênio para o feto, vai ter uma alteração no metabolismo fetal. Então, isso também vai ocasionar uma redução aí no peso, né, um baixo ganho de peso pelo feto, tá bom? A vitamina D, né, o cálcio também merecem aí um destaque. Então, essas deficiências, de uma maneira geral, podem afetar, sim, o crescimento e desenvolvimento fetal. Fizemos uma pesquisa informal com 86 pessoas e 45% das respostas nos relatava que as pessoas não consomem em nenhum momento de sua vida suco em pó industrializado, o que é algo muito bom.
Porém, tivemos algumas respostas um pouco preocupantes, como, por exemplo, 21% das respostas nos relatava que as pessoas consomem hortaliças de forma esporádica, o que é algo muito preocupante, pois o recomendado é consumirmos os 7 dias da semana. Então, o que podemos fazer para que esse consumo seja um pouco maior? Pois, como foi relatado, os alimentos in natura têm uma alta oferta de benefícios para a saúde. Olá, eu sou a Júlia Beatriz e nós iremos falar agora sobre transtornos alimentares. Bom, o motivo da escolha desse tema é trazer a conscientização sobre doenças que possam existir pela nossa visão do reflexo do nosso corpo no espelho. Logo, influenciando o nosso relacionamento com os alimentos que iremos consumir, sendo eles processados e ultraprocessados ou in natura. Por estarmos em uma sociedade onde o corpo magro é considerado o bonito, tendemos a ser mais influenciadas do que conscientizadas sobre esses transtornos. Os mais famosos é a bulimia e a anorexia. Bom, esperamos que vocês apreciem a entrevista e a escolha do tema e que venham ser conscientizados dessas doenças que possam acontecer com qualquer pessoa. Fiquem atentos aos sinais. Até mais! Para compreendermos mais sobre o tema, nós iremos conversar e entrevistar duas professoras. Uma delas é a Ana Cristina, formada em nutrição e com especialização em nutrição clínica, e a segunda é a professora Renata de Oliveira, com bacharelado em nutrição, com especialização em nutrição internal e parainternal e nutrição clínica. Também mestranda em nutrição do nascimento à adolescência, pelo Centro Universitário do São Camilo. É visível a alteração do quadro de pacientes em casos de transtornos alimentares, quando os conflitos externos são presentes com intensidade? Como o nutricionista trabalha nesses casos? Muda algo na postura, tratamento com um paciente? Bom dia, né? Meu nome é Ana Cristina. Bem, os transtornos, né, alimentares, eles vão mostrar, né, alguns sintomas que são visíveis, né? O que precisa, muitas vezes, é o profissional da saúde, não só o nutricionista, mas o profissional da saúde estar atento a esses sintomas, né? Anteriormente, né, ao diagnóstico, para que possa ser conduzido depois ao tratamento adequado. Uma vez esse indivíduo já estando, né, em acompanhamento, o que é indicado é um acompanhamento com uma equipe multiprofissional, né? Então, não é só o trabalho do nutricionista, né? Tem que ter o médico psiquiatra, o psicólogo, porque todas as terapias conjuntamente é que vão ajudar, né, a auxiliar esse indivíduo nesse momento. Então, quando se fala, né, o que o nutricionista vai fazer, na verdade, é uma estratégia em conjunto. Uma coisa que acho que é importante, né, frisar é que esses indivíduos, né, lógico, num agravamento da situação, eles vão ter que ser internados, né, necessitam de internação. E aí vão ser olhados, né, de uma forma mais próxima por esses profissionais. Caso contrário, eles vão ser tratados muitas vezes no consultório, ambulatorialmente. E aí essas consultas, elas não podem ter, né, um distanciamento muito grande. Então, são consultas semanais, né, para que você possa realmente estar observando qualquer alteração. E essa decisão do que fazer é da equipe, né? Então, qual vai ser a melhor conduta a ser adotada? Então, não é só o nutricionista, mas é uma decisão em equipe. Bom, agora vamos para a segunda pergunta. O tratamento para transtornos alimentares são divididos em duas partes, sendo elas educacional e experimental. Como o nutricionista atua nessas partes? Olá, bom dia, professora Renata. Então, falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de tratamentos que nós podemos ter aí em relação aos transtornos alimentares.
Quando a gente pensa nesse tipo de tratamento mais educacional, a gente está pensando em um processo de regularização dos hábitos alimentares desse indivíduo, né, que apresenta esses transtornos, esses distúrbios alimentares, assim como um aumento em relação ao nível de conhecimento nutricional por parte desses pacientes. Quando a gente abrange uma parte mais experimental, a gente fala de um processo de reabilitação nutricional e mudanças um pouco mais profundas em relação aos comportamentos alimentares desses indivíduos. Então, na verdade, a questão do tratamento do nutricionista dentro desse contexto de uma equipe multiprofissional é extremamente importante. Por quê? Porque, geralmente, o nutricionista é um dos primeiros profissionais procurados por esses indivíduos que apresentam um transtorno alimentar, seja relacionado com o grau de insatisfação corporal que eles apresentam, então a busca por essa melhora no padrão de satisfação corporal, e até mesmo buscar mais conhecimento em relação àqueles alimentos que podem contribuir em relação ao seu emagrecimento, né? Então, é o primeiro profissional. Por isso que a tratativa dos profissionais que abrangem essa parte de comportamento alimentar deve ser diferenciada. Tanto que o nosso foco principal, diferente do habitual, não é voltado a uma prescrição dietética, né, que a gente faz baseado com as informações iniciais de uma anamnese com o paciente, né? Então, inclusive, o nosso procedimento de anamnese ele é mais aprofundado. Então, a gente atende desde a conjuntura de fatores socioeconômicos, culturais, entender histórias pregressas, né? Então, a gente faz mais um bate-papo inicial com um paciente para que a gente consiga pegar e captar o máximo de informação possível. E aí o nosso foco, principalmente, vai ser melhorar a relação do indivíduo com a alimentação. Então, a gente não tem aquele foco, aquele objetivo semelhante ao nutricionista convencional, que atende no ambulatório, né? Então, as práticas serão diferentes, começando, inclusive, a partir do processo de avaliação nutricional. Então, a Cris colocou de forma excelente. Dentro da equipe multiprofissional, um dos primeiros itens que são discutidos é qual profissional que realizará a pesagem inicial do paciente, depois o acompanhamento da pesagem, e se o paciente terá acesso ou não a esses dados de pesagem. Por quê? Muitas vezes, essa questão de repassar os dados de peso para o paciente, diferente do habitual, eles podem trazer aspectos negativos para o nosso acompanhamento nutricional. Então, desencorajar esse paciente, reduzir as suas expectativas em relação ao tratamento, e pensando ainda que um paciente que tem transtorno alimentar, ele apresenta uma preocupação excessiva em relação a esse ganho de peso. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma tortura ali com o paciente, né? Ele ia acompanhando esse processo de melhora. Em relação a isso também, a gente tem um processo de mudança bem importante sobre as questões de readequação do padrão de consumo alimentar desse paciente. Então, a gente trabalha muito essa estratégia de realizar o fracionamento das refeições, para que eles tenham um entendimento de reintrodução dos alimentos. Outro instrumento também que nos auxilia a acompanhar os comportamentos e os possíveis gatilhos associados a esse padrão alimentar do paciente é o aspecto do diário alimentar. O diário alimentar é uma ferramenta sensacional, onde a gente coloca, pede que o paciente coloque informações como o tipo de alimento consumido, quais as quantidades foram consumidas, o local e o horário dessas refeições, assim como também um diferencial em relação ao paciente convencional. A questão de descrição de momentos e práticas de compulsão alimentar. Então, alguns pacientes apresentam esse comportamento de compulsão alimentar, então a gente solicita para que eles descrevam a quantidade de alimentos consumidos e os sentimentos também associados a esse momento, para que a gente possa, a partir disso, identificar possivelmente qual fator foi desencadeante, foi um gatilho para a presença desse comportamento de compulsão alimentar.
Então, a gente entra como um profissional de aconselhamento também. Então, junto com os demais membros da equipe multiprofissional, a gente tem que pensar em um suporte psicossocial para esse paciente, né? Então, a nutricionista fazendo parte desse aspecto, né? E, além disso, também, gente, sempre um suporte positivo. Então, trazendo quais foram ali os pontos bons daquele tratamento que o paciente vem fazendo, né? Então, a todo momento, trazer esse encorajamento aí, trazendo os aspectos. Olha, essa semana a gente já conseguiu fazer algo diferente, que bacana. Então, esse profissional, ele precisa ter um nível de conhecimento diferenciado, né, para reconhecer aí esses sinais e sintomas de transtornos alimentares ou de comportamentos disfuncionais que são semelhantes, né, e que podem evoluir até esse quadro de transtorno. Então, o profissional, ele precisa disso e até mesmo também adotar uma postura diferenciada, né? Então, em nenhum momento uma postura de julgamento, mas sim uma postura de suporte com os demais profissionais, tá? A Renata abordou aí de forma excelente, né? Acho que é importante também o envolvimento familiar, né? E muitas vezes com uma psicoterapia também familiar, para poder essa rede de apoio, né, que o indivíduo vai ter, saber também como lidar com essa situação, né? Muitas vezes sem a cobrança, né? Que muitas vezes até pela própria ansiedade da família. E eu Bom, agora nós vamos para a terceira pergunta. O que seria a síndrome realimentar? Ela é comum em recuperação de transtornos alimentares? Quais são as alternativas para evitar que isso ocorra? Em relação à síndrome da realimentação, geralmente são algumas alterações que o indivíduo pode apresentar, sejam alterações neurológicas, sistema cardíaco, sistema respiratório, e que geralmente são apresentadas logo após a reintrodução em relação à alimentação mais convencional. Isso é muito evidenciado, principalmente em indivíduos com uma desnutrição mais severa, que é o caso desses pacientes com transtorno alimentar, porque muitos adotam dietas mais restritivas. Então, eles costumam se preocupar muito com a quantidade dos alimentos. Então, quando a gente começa esse acompanhamento nutricional do paciente, a gente já tem que pensar que esses pacientes, eles têm metas individualizadas, né? Então, metas que são gradativas, progressivas. Então, a gente tem que tomar um cuidado durante esse momento de reintrodução de uma alimentação mais adequada. Então, fazer isso de uma forma gradativa, tanto em relação aos alimentos, como a necessidade de suplementação, e até mesmo para aqueles que apresentam um quadro clínico mais grave, a necessidade de vias de alimentação alternativa. Então, uso de sonda, uso de nutrição parenteral. Então, a gente tem que se preocupar com os tipos aí, as quantidades de nutrientes que eu estou colocando. Então, a gente trabalha principalmente com a quantidade de calorias, de proteínas e de demais nutrientes de forma gradual e progressiva, de acordo com os sinais e sintomas que o paciente vai evidenciando. Tem muitas situações que, se o paciente não recebe uma terapia nutricional adequada, então a gente já coloca uma quantidade de carboidratos indicado para o indivíduo saudável. E aquele paciente, ele ficou muito tempo sem o contato com esse tipo de carboidrato. Então, o seu corpo reage diferente em relação ao metabolismo desse nutriente. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com essa reintrodução gradativa, né? Então, para esses pacientes, a gente trabalha com metas muito diferenciadas, né? Então, a gente tem que trabalhar principalmente com aspecto não de faixas, tanto para peso quanto para quantidade de nutrientes, mas sim falar que a expectativa de normalidade, então, gradativamente, a gente vai chegando a esse nível aí de nutrientes adequados, né? Então, principalmente que tem muitos pacientes que apresentam distúrbios hidroeletrolíticos com essa reintrodução, né? Então, apresentam altos níveis aí de fosfato. Então, são ajustes que a gente tem que fazer realmente de forma gradativa,
né? Até mesmo por esse distúrbio, a gente até conversa com os pacientes as oscilações que tem de peso, porque alguns ficam um pouco mais inchadinhos, né? Com essa alteração de potássio, de sódio que tem. Então, quando a gente começa a reintroduzir a alimentação, o paciente ele tende a ficar um pouquinho mais edemaciado. E até com a questão de peso, a gente já vai sinalizando, se for repassado, né, esse dado para o paciente. Então, a gente fala, olha, já é esperado, porque isso, isso e isso. Então, é bacana a gente fazer esses contrapontos, né, informando isso para o paciente também, para que ele já não entre em desespero. Ele fala, olha, espera aí, realmente, então, eu estava fazendo certo e aí agora eu estou me alimentando e está dando tudo errado, né? Então, a gente sempre tem que ir explicando, trazendo esse nível de conhecimento para que ele entenda o que está acontecendo agora nessa retomada desse processo de educação alimentar, reeducação alimentar, na verdade. Bom, vamos para a quarta e última pergunta. Sabendo que diversos gatilhos podem ajudar a causar um transtorno alimentar, os filmes e séries, em sua maioria, ajudam a conscientizar ou incentivando as pessoas. Quando uma pessoa, nesse caso, né, assim, juntando, quando uma pessoa ela não deseja de fato o tratamento e ela se sente obrigada a participar, mesmo que ela siga todas as regrinhas, esse tratamento tende a perder um pouco da eficácia ou ela só simplesmente consegue fazer todas as coisas e vai estar, vamos dizer assim, chuchu beleza. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Então, quando a gente fala de filmes e séries, né, você muito bem colocou, né, Júlia, são vários fatores e gatilhos aí para que desencadeie, né, o distúrbio. Então, quando a gente tem um filme, uma série, ele vai levar, vai chamar a atenção para a temática, para o assunto. Então, talvez para pessoas que não tenham a predisposição, aquilo vai chamar a atenção para pensar mais sobre, né, aquilo que, de repente, nunca a pessoa teve o contato com aquele tema. Porém, né, para as pessoas que já têm a predisposição, talvez seja um gatilho, né? Então, talvez não seja a melhor forma aí para que a gente possa lidar com o problema para quem tem o problema, né? Então, ou para quem está predisposto, né? Porque realmente vai chamar atenção, a pessoa vai começar a procurar e, de repente, ter contato, né, com formas, né, de como fazer determinadas coisas que ela não tinha pensado até então, né? Às vezes ela se via na necessidade de querer perder peso, de não estar contente com aquela imagem, e os filmes e séries podem ter feito com que encaminhasse ela a buscar, né? Onde, como fazer. Então, eu vejo que talvez, né, a temática, ao invés muitas vezes de abordar a temática dessa forma, a gente abordar outras questões, né, como forma preventiva, né? Então, a prevenção estaria justamente no contrário, né, da gente tentar falar o que a Renata colocou anteriormente, que muitas vezes quem tem um distúrbio, ele vê na alimentação o vilão, né, e o mocinho, né? E, na verdade, não, né? A gente mostrar que uma alimentação saudável, ela não é colocada nessa dicotomia, né, que tem o bom e o mal, né? Então, quando a gente trabalha preventivamente, mostrando que a alimentação, né, ela não tem isso de bom e mal, o questionamento quanto essa obrigatoriedade de ter uma imagem corporal, que muitas vezes na mídia é imposto. Então, se a gente trabalha conscientizando, pensando sobre esses assuntos, é uma forma da gente prevenir, né? E talvez falar do assunto, mostrar a pessoa, né, com os sintomas, como ela faz, talvez isso acaba desencadeando o problema em alguns. Então, não é algo positivo para algumas pessoas, né? Então, apesar de chamar atenção quanto ao tema. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais em como prevenir, né, de outras formas de prevenção do que exatamente ficar colocando. Os próprios profissionais que trabalham, né, mais efetivamente com o problema, eles falam sobre isso, né? Quando você vai tratar do assunto, por exemplo, com um grupo de adolescentes, ao invés de você falar do problema, você vai pensar em como
conscientizar no evitar o problema, né? E não ficar tocando nesse assunto. Não sei se a Renata também gostaria de estar. E a outra questão, né, quando o indivíduo ele não aceita o tratamento, né, lógico que quando o indivíduo ele não consegue aceitar, tudo vai dificultar, né, realmente o tratamento dele, e vai ter que ter, de repente, por parte dos profissionais, uma outra abordagem, né, pensar, sempre o tratamento ele é bem individualizado, como a Renata já falou anteriormente, né, porque eu posso ter um indivíduo que ele já percebeu o problema, né, como problema, né, a situação que ele está, e ele deseja mudança. Então, lógico que ele vai estar, vamos dizer assim, acatando muito mais, né, o que lhe é direcionado, o que lhe é falado, do que aquele que está mais resistente, que ainda não conseguiu, muitas vezes, ver como um problema. Porém, a gente tem um limite aí também, né? Porque se o indivíduo ele está correndo um risco de morte, né, ele vai necessitar de um tratamento, às vezes mesmo, né, vamos colocar aqui entre aspas, a contragosto, né, muitas vezes, porque ele está, né, o risco de morte é iminente. Mas se a gente for ver, por exemplo, as prevalências aí de tratamento, a gente vê que a maior parte, né, ela vai conseguir, lógico que é um tratamento longo, né, não é de um dia para o outro, porém a gente ainda tem uma prevalência daqueles que não conseguem ou terminam mesmo, né, em morte, né, justamente por conta dessa dificuldade, dessa não aceitação da doença, né, porque alguns identificam como se fosse um estilo de vida, né, e não exatamente uma doença. Então, quem está em volta, por isso que é importante, né, o envolvimento da família e toda a equipe para conseguir identificar isso e verificar uma necessidade de mudanças na abordagem com aquele indivíduo. Bom, acho que é isso. Vocês já meio que responderam, né, a última pergunta, se quando o paciente ele tem interesse quando ele não tem, na verdade, interesse de melhorar, ele é mais, então, visto como se o tratamento fosse a solução de um problema, né? Deixa eu tentar igualar aqui. Quando o paciente ele vê a situação dele como um problema, é mais fácil dele querer se restabelecer, vamos dizer assim, né? Na condição alimentar, na condição física, do que um paciente que não vê isso como um problema, ele apenas ele apenas tende a não seguir o tratamento de uma forma mais esperada / adequada, né? Eu acho que o profissional, às vezes, ele vai ter que identificar, né, qual é esse gatilho, né? O que faz, o que levou esse indivíduo à adoção, né? Porque nem sempre foi lá a mídia ou foi, né, a imagem corporal em si, aquele desejo daquela imagem. Enfim, às vezes tem outros componentes, né, inclusive familiares, às vezes, né, que desencadearam isso. Né? A gente tem um percentual de algumas pessoas que, por exemplo, o abuso sexual foi o gatilho. Né? Então, eu acho que a primeira coisa também, talvez, para tentar, né, o resgate desse indivíduo, para tentar fazer realmente o tratamento, é ter essa identificação, né? Porque senão esse tratamento psicoterápico também não vai ter o efeito esperado. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que nós tenhamos ajudado vocês a entender um pouco mais os alimentos que consumimos no dia a dia. Cuidem da saúde de vocês, prestem atenção nos alimentos que vocês consomem. E se vocês precisarem, procurem um profissional que irá orientar o que é melhor para cada um de vocês. Tchau!